Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, é com muita alegria que eu venho até vocês com esse estudo do livro do Apocalipse. Meu nome é Luiz Gustavo, eu sou servo de Deus na Assembleia de Deus do Belém, em Campinas, e Deus trouxe a nós essa oportunidade de estar estudando o Apocalipse versículo por versículo. Hoje nós vamos iniciar esse vídeo começando pelo capítulo 1. E antes de nós começarmos, eu quero aqui, junto com você, orar a Deus para que Deus possa estar falando conosco. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigado por esta oportunidade de estar na tua presença, de estar aprendendo um pouco mais da tua palavra, que o Senhor possa nos conduzir, possa me conduzir, ó Pai, que o Senhor venha agregar conhecimento, sabedoria para os teus filhos e teus servos que estarão fazendo esta aula, que estarão assistindo esse vídeo. Assim, nós crendo, já te agradecemos para a glória e louvor do teu santo nome. Amém. Irmãos, antes de nós começarmos aqui a nossa aula, eu quero destacar alguns pontos. Primeiro, eu vou destacar algumas palavras dentro dos versículos e vou estar pronunciando a transliteração do grego de forma simples. Não vou estar propriamente falando em grego, mas sim pronunciando a transliteração. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui de uma palavra. A palavra verbo transliterada seria logos. Simplesmente ela é transliterada como logos. Porém, no grego, ela se pronuncia como hologos. Percebe que tem um hologos, tipo um R? Então, eu não vou estar pronunciando as palavras no grego, e sim elas transliteradas. Por que transliteradas? Porque a ideia aqui é pegar a palavra original e trazer para nós identificarmos quantas vezes ou em quais lugares elas se repetem, para a gente também entender o sentido. Outra coisa que eu quero destacar, eu quero aqui trazer pronúncias, né, significados que estão no dicionário Strong, né, que é um baita de um dicionário bíblico maravilhoso. Então, todas as vezes que eu trazer algum significado, ele vem do dicionário Strong. Então, vamos começar aqui. Eu não vou apresentar o livro, né, fazer uma introdução, porque eu creio que os próprios versículos já vão falar por si mesmo. Então, sem dar mais delongas, vamos aqui no primeiro versículo. Aqui, ó, Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Revelação de Jesus Cristo. Perceba aqui que o livro começa dizendo de Jesus Cristo. Eu poderia colocar a revelação primeiro aqui, mas eu coloquei Jesus, porque Jesus, irmãos, ele é o centro deste livro. Jesus, ele é o centro da palavra de Deus. Jesus aqui, como podemos ver transliterado, não muda muito a pronúncia porque é nome, né? Mas ele tem o seu sotaque e ele se repete por 12 vezes no livro do Apocalipse. Na Bíblia Sagrada ele se repete mais vezes, porém, no livro do Apocalipse ele se repete 12 vezes. Outra coisa que eu quero destacar para os irmãos, toda vez que aparecer o nome Jesus agora, a partir de agora, eu não vou citar mais quantas vezes ele se repete, para não ficar muito maçante, e sim, somente para nossa edificação. Jesus, como o dicionário Strong traz, ele significa Jeová é salvação, né? E Cristo, como Christos, ele vai aparecer 7 vezes no livro do Apocalipse. Revelação por si só, a palavra revelação é Apocalipse, é a tradução de Apocalipse, que significa tirar o véu ou desvendar aquilo que está em oculto. Então, bem simples, bem fácil, bem tranquilo. O livro inteiro se trata sobre a consumação de Jesus, a obra sendo completada e finalizada, a obra de Cristo na terra. Você vai ver o texto dizendo, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Deus, aqui é Theos. A palavra Theos, no livro do Apocalipse,
ele aparece 94 vezes. Você vai ver aqui, ó, em Apocalipse capítulo 11, verso 4, em uma única vez, a palavra Theos vai ser traduzida como Senhor. Então, de todas as vezes que aparece a palavra Theos no Apocalipse, das 94 vezes, uma só, ela é traduzida como Senhor, de uma forma bem livre. Quando a gente vê essa questão de Deus dar a Jesus, o pensamento é normal isso? Deus dar a Jesus algo? Vamos ver aqui, João capítulo 12, versículo 49, o evangelho que escreveu João, está escrito assim: porque eu não tenho falado de mim mesmo, Jesus dizendo, mas o Pai que me enviou, ele me deu. Olha só, olha o Pai dando um mandamento sobre o que eu hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. Então isso é comum, né? Deus já tinha dado um mandamento, Jesus cumpriu e agora o Pai, Deus, no caso, está dando a revelação. O versículo se segue dizendo assim: para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. A palavra servos aqui se traduz no grego como doulos. Em algumas partes do Novo Testamento, a palavra servo vai estar como diáconos, mas aqui está como doulos. Ela se repete por 14 vezes no livro do Apocalipse e ela traz o sentido de escravo. Em algumas passagens vai estar escrito na tradução livre, ao invés de servo, literalmente vai estar escrito escravo. Tanto em Apocalipse capítulo 6, verso 15, como no capítulo 13, verso 16, e no capítulo 19, verso 18. O vídeo está gravado, você pode voltar o slide a hora que você quiser. Eu vou passar aqui já para o próximo slide, que segue ainda no primeiro versículo. Existem aqui referências sobre aquilo que Deus revela. Veja só, Gênesis capítulo 18, verso 17, o texto diz: e disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço? O interesse é que Deus deseja revelar. Veja que interessante aqui. Deus deseja revelar. Isso já está dentro de Deus. Deus deseja revelar os seus mistérios para as pessoas. Salmos de número 25, versículo 14, diz assim: o segredo do Senhor é para os que temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. Veja só que interessante, Deus faz questão de mostrar o seu conserto. Daniel, capítulo 2, verso 28, o texto diz: mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho é as visões da tua cabeça, na tua cama são estas. Daniel dizendo sobre as visões que Nabucodonosor teve. Daniel capítulo 9, verso 23, diz assim: no princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido na palavra e entende a visão. Perceba que Deus, ele revela, sim, ele tira aquilo que estava em oculto, ele traz ao conhecimento, e o interessante aqui que Daniel destaca é o quê? Que se entende a visão. Quem suplica, quem é amado de Deus, recebe a declaração. Uma observação: Deus não vai revelar nada para você ficar confuso. O livro do Apocalipse, irmãos, ele é um livro muito claro. Deus não iria escrever tal livro para que o homem não entendesse. Vamos prosseguir aqui. Amós capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Maravilhoso isso. Deus é tremendo. Aleluia. E pelo seu anjo as enviou. A palavra anjo aqui é ângelos.
ela se repete 71 vezes no livro do Apocalipse. E em uma certa referência, que é Apocalipse capítulo 8, verso 13, a palavra ângelos, ela é traduzida como águia. É uma águia que sobrevoa e ela vai trazer uma mensagem. Ela é, no grego, na raiz, ela é ângelos. E as notificou a João, seu servo. João, aqui se repete 4 vezes no livro do Apocalipse. E João, no sentido da etimologia, é Jeová é um doador gracioso. Para dar um breve resumo do contexto de quem é João aqui, João é o apóstolo, o escritor do quarto evangelho. Ele é filho de Zebedeu, também de Salomé, irmão de Tiago, é aquele discípulo sem menção do nome, chamado no quarto evangelho de o discípulo amado de Jesus. De acordo com a opinião tradicional, é o autor do livro do Apocalipse. Até aqui tudo bem? Vamos para o versículo 2 agora. Perceba o tanto de informação que temos em um só versículo. Veja só o versículo 2. O qual testificou. Testificou. Em algumas traduções você vai encontrar atestou. Em outras você vai encontrar testemunhou. Mas todas têm o mesmo sentido. No grego é martério. Ela se repete 3 vezes. Segundo versículo e penúltimo versículo do livro do Apocalipse. Ou seja, ela está em Apocalipse capítulo 1, verso de número 2, e você também vai encontrar essa palavra em Apocalipse capítulo 22, no versículo 20. O texto diz, da palavra de Deus. A palavra aqui é logos. Ela se repete 17 vezes dentro do livro do Apocalipse. E no capítulo 19, verso 13, você vai ver livremente a palavra verbo. Ao invés de palavra, você vai encontrar verbo, se referindo a Jesus, o verbo vivo de Deus. E do testemunho de Jesus Cristo. Testemunha aqui é diferente de testificou, de atestou, de testemunhou. Perceba o meu interesse. Vai se repetir 9 vezes e aqui no grego ela vai soar como martéria. É diferente, né? E de tudo o que tem visto. Vejamos aqui o versículo 3. Bem-aventurado, que também é traduzido como mais do que feliz. No grego transliterado, ele vem como Macarios, e ele se repete 7 vezes dentro do livro do Apocalipse. Esse termo bem-aventurado, mais do que feliz, ele se repete em vários pontos da Bíblia. No Salmo 1, verso 1, nós vamos ver o salmista começando o salmo com a bem-aventurança. Mateus capítulo 5, do versículo 3 ao 11, Jesus vai pregar o sermão da montanha e ele vai citar 9 bem-aventuranças. É interessante a gente destacar que Apocalipse ele começa no primeiro capítulo com uma bem-aventurança. E ele finaliza no capítulo 22, tanto no verso 7 como no verso 14, com 2 bem-aventuranças. Ou seja, você termina o livro lendo ele, se regozijando, se consolando mais do que feliz de quando você começou. Porque o livro vai trazer consolação para a tua vida. Ele vai trazer esperança para a tua alma. É isso a mensagem do livro do Apocalipse. O que ela vai trazer é isso para a tua vida. E ele vai dizer, bem-aventurado aquele que lê. O ler aqui é alguém que conhece acuradamente, perfeitamente. Não é ler por ler, não é ler de relance, mas é ler de forma íntegra. E os que ouvem as palavras dessa profecia, esse adjetivo aqui, ouvem ou ouça, acou, ele se repete 46 vezes. Ele vai estar como prestar atenção, considerar e entender. Perceba aqui como ouvir não é ouvir e esquecer, mas sim compreender o assunto. É esse o sentido da palavra
ouvir ou ouça aqui no livro do Apocalipse. E guardam as coisas que nelas estão escritas. Guardam, etéreo. Ela se repete 11 vezes dentro do livro. E o interessante é que nas últimas duas bem-aventuranças que eu acabei de citar, você vai ver a palavra guardar se repetir. É a mesma palavra, tério. Em Apocalipse 22, 7 vai dizer: eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, 14 ele completa dizendo: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Oh, glória a Deus! Olha só que coisa linda aqui. Isso aqui dá uma pregação, irmãos. No capítulo 1, verso 3, ele fala: bem-aventurados os que lêem, os que ouvem e os que guardam. Aqui, ele vai pontuar novamente: bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. E por que nós devemos guardar? Aí ele fala no versículo 14 de Apocalipse 22. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito, oh glória, à árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Meu Deus, coisa linda. Você guardar a palavra, você entender, você ouvir, você entender perfeitamente, absolvê-la ela na íntegra, vai te dar direito a comer da árvore da vida e direito de entrar pela cidade pelas portas. Oh, glória a Deus. Aleluia. Porque o tempo está próximo. Próximo aqui, endos. Ele se repete duas vezes, tanto aqui no versículo 3, como em Apocalipse 22, 10, que diz: e disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o seu tempo. Já está próximo. Já está próximo o tempo da vinda do Senhor. Apocalipse capítulo 1, verso 4 diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco. Isso aqui é uma saudação de forma universal, de uma forma geral. E o texto se segue: da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. De quem ele está falando? De Jesus. Hebreus capítulo 13, verso 8 vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente. Oh, glória a Deus. É Ele quem é, quem era e que há de vir. O versículo se segue: e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono. Esse 7 aqui se pronuncia como, na transliteração, hepta, que se repete no livro do Apocalipse 53 vezes. O 7 ele é muito presente no livro do Apocalipse. E eu fiz questão aqui de destacar, depois se você quiser anotar aí, você vai ver aqui dizendo, 7 igrejas, 7 candeeiros de ouro, 7 estrelas, 7 espíritos, 7 tochas, 7 selos, 7 chifres, 7 olhos, 7 anjos, 7 trombetas, 7 trovões, 7.000 pessoas, 7 cabeças, 7 diademas, 7 últimos flagelos, 7 taças de ouro, 7 taças, 7 montes e 7 reis. Meu Deus do céu. O 7 ele traz a conotação de perfeição. Ele traz a conotação de obra concluída. Deus fez o mundo em 7 dias. No 7º, ele descansou. É a obra concluída de Deus. É a obra concluída. Espíritos, né, que diz 7 espíritos no verso 4 em questão. Espíritos aqui é pneuma. Se repete 23 vezes. Em Apocalipse 13, verso 15, ele vai estar traduzido numa tradução livre como fôlego.
Dessas 23 vezes, 13 vezes está se referindo ao Espírito Santo. Dessas 23 vezes que a palavra Espírito, pneuma, aparece no livro do Apocalipse, 13 vezes ele se refere ao Espírito Santo. Inclusive aqui, 7 Espíritos. Está falando do Espírito perfeito. Quem é o Espírito perfeito? O Espírito Santo de Deus. Mais para frente a gente vai ver mais referências dele e eu vou poder apontar para você quais que é o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Versículo de número 5. É da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. De quem? João capítulo 12, versículo 49, ele vai dizer: porque eu não tenho falado de mim mesmo, mas o Pai que me enviou, ele me deu mandamento sobre o que eu hei de dizer e sobre o que eu hei de falar. Por que eu repeti esse versículo? Eu tinha citado ele lá atrás e eu torno a repetir ele aqui, porque nesse versículo em questão está dizendo que ele é fiel testemunha. Por quê? Porque ele só faz e só fala aquilo que o Pai ordena. Jesus é fiel em tudo o que ele vai falar sobre o Pai. Ele é fiel em tudo o que ele vai realizar. Em tudo que o Pai ordenou, ele executa. Verso 50 de João 12 completa: eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu falo, falo como o Pai me tem dito. Oh, glória a Deus. Jesus é fiel testemunho. Testemunha aqui é Marteus. Se repete 4 vezes no livro do Apocalipse. Das 4 vezes, 2 vezes em questões está falando de Jesus. Em Atos capítulo 1, verso 8, só para você entender essa questão da testemunha, Jesus falando, ele diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Oh, glória a Deus. É interessante aqui, só destacar algo aqui, que eu estou analisando o texto. Jesus fala: e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Jerusalém tudo bem, até aí tudo bem, como em toda a Judéia, tranquilo, e Samaria, peraí, Samaria, anota aí, isso aí dá uma pregação. Jesus, ele disse que eles vão receber virtude, ou seja, poder, dunamis, do Espírito Santo. Eles vão receber a presença do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Para ser o quê? Para ser testemunha. Meu Deus. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Espera aí. Vão receber o poder para ir em Samaria? Se você olhar Lucas capítulo 9, Jesus vai pedir para os 2 filhos de Zebedeu, inclusive João, que escreveu o livro do Apocalipse, ir até a aldeia dos samaritanos. Chega lá, eles são desprezados e eles não são atendidos por causa das vestes, porque os samaritanos identificaram que eles eram judeus. Eles retornam até Jesus, eles falam com Jesus e falam: mestre, podemos orar para que caia fogo do céu, como Elias fez, para consumir essa aldeia, porque eles não nos receberam. Perceba que eles querem trazer juízo sobre os samaritanos. Mas quando o Espírito Santo vai descer aqui, ó, Atos 1:8, o que Jesus faz? Jesus manda eles ir ser testemunhas. Jesus manda eles ir dar testemunho das obras de Cristo. É isso que o Espírito Santo de Deus faz em nossa vida. Ele nos leva a primeiro passo: testemunhar. Como? Perdoando. Os judeus e os samaritanos, eles têm um atrito de muitos anos.
É a mulher samaritana em João 4 que vira para Jesus e fala: Senhor, como sendo tu judeus, me pede água que sou mulher samaritana. Então a gente vai ver aqui que o Espírito Santo, ele vai descer, não só para falar em línguas, não só para ter os dons, mas sim para podermos perdoar e falar do amor de Jesus para todos, independente de quem seja, independente da situação que a pessoa se encontra. Jesus nos chamou para testemunhar, e o texto completa, até os confins da terra. Ou seja, não existe barreira, não existe barreira para o perdão, para o amor, para a presença de Deus. Quando a gente somos verdadeiras testemunhas, Deus certamente vai nos usar para poder perdoar e para poder levar a presença do Espírito Santo. Fiel aqui é pistos, se repete 8 vezes. Em 3 vezes ou 3 ocasiões, a palavra fiel vai se referir a Jesus como alguém fiel. Em 2 vezes, vai se referir à palavra logos como fiel. E por 3 vezes, vai se referir à igreja, que é eclésia, como alguém que é fiel. Glória a Deus. Aleluia. É o que eu falei aqui, Lucas 9:54, quando Tiago e João foram. Só que Deus, irmãos, Deus ele veio para amar, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus. Aleluia. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Fiel em tudo que o Pai lhe ordenou, por mais doloroso que poderia ser. Jesus foi fiel até o fim. Mateus 26:39, o texto diz: E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Meu Deus, Jesus é referência de fidelidade. Apocalipse, verso de número 5, vai dizer assim: o primogênito dos mortos. Primogênito. Essa palavra primogênito, no livro do Apocalipse, vai aparecer uma vez só, protótokos. Protótokos. Uma vez só. Em Colossenses 1,18, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos. Em Colossenses 1,18, ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. É interessante isso aqui, porque quando fala que ele é o primogênito dos mortos, a palavra mortos aqui, ó, necros, se repete 13 vezes no livro do Apocalipse. E ao olharmos para a Bíblia, falando de uma forma panorâmica, muitos ressuscitaram, mas morreram. Veja só, muitas pessoas ressuscitaram, mas com o passar dos anos, elas voltaram a falecer. No Antigo Testamento foram 3 relatos. Em 1 Reis, capítulo 17, verso 20 e 22, o filho da viúva de Sarepta, por intermédio de uma oração de Elias, ressuscitou. É a primeira pessoa a ressuscitar no Antigo Testamento, que está registrada. 2 Reis, capítulo 4, verso 32 e 35, o filho da Sunamita, por intermédio de uma oração de Eliseu, foi ressuscitado. Em 2 Reis, capítulo 13, verso 20 e 21, o defunto que caiu sobre os ossos de Eliseu ressuscitou, ao tocar nos ossos de Eliseu. Agora, no Novo Testamento, a gente vai ver 6 relatos de pessoas que ressuscitaram, mas com o passar dos anos voltaram a falecer. Exemplo, Marcos capítulo 5, do verso 21 ao 43, a filha de Jairo, por intermédio de uma oração de Jesus, ressuscitou.
Lucas 7, do verso 11 ao 15, o filho da viúva de Naim, por intermédio de uma oração de Jesus, ressuscitou. João, no capítulo 11, do verso 1 ao 45, a ressurreição de Lázaro, por intermédio de uma oração de Jesus. Em Mateus 27, 52, muitos santos que dormiam foram ressuscitados. Atos capítulo 9, verso 36 ao 40, a ressurreição de Tabita ou Dorcas, por intermédio de uma oração de Pedro. Atos capítulo 20, do verso 9 ao 12, o jovem Eutico, por intermédio de uma oração de Paulo, ressuscitou. Ao todo, houve 9 relatos de pessoas que ressuscitaram, porém morreram com o passar dos anos. Mas Jesus, ao terceiro dia, ele ressuscitou para nunca mais morrer. Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20 atestam a ressurreição de Jesus. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 1, no verso 18, parte A vai dizer: e eu que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E o príncipe dos reis da terra. Príncipe parece como arcon, uma vez só. Ela também pode ser traduzida como governador, comandante, chefe, líder. E a palavra rei aqui é basileus, que se repete 23 vezes, sendo que 4 vezes ela se refere a Jesus como rei. Em Apocalipse capítulo 17, no verso 14, em Apocalipse capítulo 19, no verso 16, o termo basileus se repete 4 vezes em 2 versículos, 2 vezes em cada versículo, dizendo que Jesus é Rei dos Reis. Glória a Deus. Aquele que nos ama, João capítulo 3,16 vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como o Pai nos amou, o Filho nos amou. Aleluia. E em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Hebreus 9:22 diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Na antiga aliança, só para você ter uma ideia, como que funcionava o sangue para a purificação. Levítico capítulo 5, verso 5 diz assim: será, pois, que culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor, pelo pecado que cometeu, uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira, ou uma cabrinha, pelo pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado. Hebreus capítulo 10, verso 4 diz assim: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Olha só que interessante. É uma dívida paga com sangue inocente. Porém, não nos tirava o pecado. O que era feito na antiga aliança não nos tirava. Hebreus 9:13 diz assim: porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esfarzida sobre os imundos o santifica, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? Olha o que diz a primeira epístola de João, no capítulo 1, verso 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros.
E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, aleluia, e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, aleluia. Deus é fiel, irmãos. Deus é justo. Deus há de nos perdoar por todas as nossas falhas e nossos pecados. Basta a gente se entregar diante de Deus. Basta nós se entregarmos diante da presença de Deus, se arrependendo, confessando, e Ele é fiel para perdoar. Oh, glória! Vejamos o verso de número 6. E nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Sacerdotes é a palavra ireus, se repete 3 vezes. Na onde? Apocalipse capítulo 5, verso 10. E para o nosso Deus nos fizesses reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Olha só isso aqui. Ele está dizendo que nós, igreja de Cristo, seremos sacerdotes e reinaremos sobre a terra. Quando isso vai acontecer, Gustavo? Apocalipse capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Paulo escreve em Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória após a ele eternamente. Amém. Oh, glória. Verso de número 7 diz assim: e eis que vem com as nuvens. Nuvens aqui é Nephilim. 7 vezes ela é pronunciada, descrita no livro do Apocalipse. Eles se caracterizam como seres dos céus, e todo olho verá. Olha só. E eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Apocalipse 19:11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, Jesus, e julga e peleja com justiça. Oh, glória a Deus. Jesus, ele vai vir, irmãos, e ele vai vir com a sua igreja, com o seu povo. Olha só o que o texto vai dizer. Até mesmo os que o transpassaram, Equetel. No livro do Apocalipse, aparece uma vez só, mas no Novo Testamento, ela ocorre 2 vezes, tanto no Apocalipse, como no Evangelho que escreveu segundo São João, capítulo 19, verso 34 ao 37, que diz assim: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que ouviu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vos o creias. Porque isto aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que transpassaram, ou seja, que feriram, vão contemplar que ele tem feridas, ele foi transpassado, ele foi ferido. Aleluia. Qual a escritura que vai dizer isso? Salmo de número 22, verso 16, diz assim: pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, e transpassaram-me as mãos e os pés. Oh, glória a Deus!
as feridas que estão nas mãos e nos pés de Jesus, serão notoriamente vistas. O texto segue dizendo assim no verso 7 de Apocalipse, capítulo 1. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Se lamentarão. Qual vai ser o lamento? Vejamos aqui em Zacarias capítulo 13, verso 6. E se alguém lhe disser, que feridas são estas nas tuas mãos? Dirá ele, são feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Irmãos, as feridas estarão lá. O corpo será glorificado, mas as feridas permanecerão. Aleluia. Apocalipse capítulo 1, verso 8 diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega aqui é a primeira e última letra do alfabeto grego, do início ao final da sua trajetória. Em tudo, Jesus é a solução. Receba essa palavra. O princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso, o nosso eterno Cristo. Aleluia. Ele é tudo em nossas vidas. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é tudo o que nós almejamos. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Versículo de número 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na tribulação, e no reino, e na perseverança, em Jesus Cristo. Tribulação aqui é típice, se repete 5 vezes. E uma vez, que está em Apocalipse 7,14, vai fazer menção da grande tribulação. A palavra aqui, perseverança, hipomoné, vai se repetir 6 vezes, todas se referindo aos santos. Em Romanos 5:1, o texto diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé, e esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aleluia. Estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Era comum, irmãos, os servos de Deus serem presos por falar de Jesus. Como um exemplo que eu quero citar aqui é Paulo, que em 2 Coríntios capítulo 11, verso 23, ele diz: sou ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Perceba que está prisões no plural, porque ele não foi preso só uma vez, foi mais de uma vez. Em perigo de morte, muitas vezes. Era comum os servos de Deus estarem presos. E João estava preso na ilha de Patmos por dar testemunho de Jesus Cristo. Verso de número 10. Achei-me em espírito no dia do Senhor. Do Senhor aqui, que é Kyriakos, se pronuncia apenas uma vez. E é interessante aqui esse do Senhor, pois ele é um adjetivo, não a expressão comum do genitivo do Senhor. Essa expressão ocorre somente mais uma vez no Novo Testamento, em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 20, no famoso texto da ceia do Senhor, da Santa Ceia. Ela significa pertencer ao Senhor,
ou consagrado ao Senhor. Portanto, esse é um dia de domingo. Sim, no dia do Senhor aqui é um dia de domingo. Dia do Senhor aqui é o dia de domingo, pois é o dia que Jesus ressuscitou. Por isso que o dia de domingo, no cristianismo, foi atribuído como dia do Senhor. O texto segue: e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Olha só que tremenda essa palavra, trombeta. Salpinix. Essa palavra, trombeta, se repete 6 vezes no livro do Apocalipse. Ela vai ser pronunciada como grande voz, ou traduzida como grande voz, 2 vezes. Através dos anjos, vai ser utilizada 4 vezes. E o interessante é que essa trombeta aqui, ela vai nos trazer à memória uma coisa, que está na carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15, verso 52, que diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Oh, glória a Deus! Agora veja só isso aqui, que interessante. No texto de Paulo, diz ante a última trombeta. Mas vamos lá, vamos com calma. Última trombeta. E no livro do Apocalipse você vai ver outras trombetas sendo tocadas. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Quando o texto fala de última trombeta em 1 Coríntios 15, está falando de última trombeta para a bênção dos santos, para o arrebatamento. Agora, as trombetas que são tocadas no livro do Apocalipse são trombetas para juízo. Para juízo. Agora, a pergunta é: qual trombeta você vai ouvir? Você vai ouvir a trombeta, a última trombeta, que está em 1 Coríntios 15, ou você vai ouvir as trombetas que estão no livro do Apocalipse? Só para você entender por que Paulo fala a última trombeta e não a primeira, Números capítulo 10, verso 2, faze-te 2 trombetas de prata, Deus dizendo e orientando Moisés. De obra batida as farás, e elas te servirão para, primeiro, convocação da congregação, segundo, para a partida dos arraiais. Ou seja, primeira trombeta se tocava para convocar. A segunda e última trombeta se tocava para a partida. Oh, glória a Deus! Deus há de tocar a última trombeta para a nossa partida. Espero que você esteja gostando desse estudo. E nós seguiremos no próximo vídeo com Apocalipse do capítulo 1, versículo 11 ao versículo 20. Creio que Deus há de falar muito mais ao seu coração. Se inscreva no canal, curta, compartilha, comenta aqui embaixo o que você está achando dos nossos estudos, dos nossos ensinos. Que Deus possa te abençoar cada vez mais. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe e abençoe toda a sua casa e que nós possamos se encontrar novamente, se assim a última trombeta não tocar. Deus abençoe, paz do Senhor. Muito obrigado.